Começa uma continuação desse novo Homem Escuro, desse novo processo é, de Homem Escuro, desse novo vírus, acho que seria legal. Mas só que assim, obviamente que não fosse no tamanho desse livro, né? Porque olha, porque se for pra fazer um livro, um segundo livro do mesmo tamanho que esse, pra chegar no final, e o final não for um final assim daqueles que for um final de arrepiar, um final buceta, um final cool, não dá. Oi pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês a resenha da última parte do livro Da Dança da Morte do Stephen King, que ele está aqui do meu lado. Ele é muito pesado, mas eu vou pegar só para mostrar para vocês a quantidade de marcações que eu fiz lendo esse livro. Livro em mãos, fiz muitas marcações, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu colocar aqui, pronto. Fiz muitas marcações, acho que vocês não vão conseguir distinguir as cores, mas assim, muitas marcações. É, eu não sei por onde começar, eu terminei de ler esse livro ontem, então assim, eu somente sentei aqui e vou falar pra vocês. E sim, esse vídeo vai ter muitos spoilers, então eu espero que vocês tenham entendimento e entendam porque eu vou falar com spoiler, porque assim, são 3 livros em um livro só. Eu já fiz vídeo pros dois livros anteriores. Tem uma resenha pro segundo e tem um vlog assim imenso pro primeiro, porque é um vlog assim detalhado, porque eu tava começando a leitura. Mas enfim, né? Vamos para a resenha desse livro. Eu coloquei o livro de volta lá porque o livro ele é muito pesado, então pra não ter que ficar segurando, eu ter que ficar tocando de mão toda hora, eu preferi colocar ele lá e... Enfim, você já sabe que a resenha é sobre a Dança da Morte. Então, quando a gente dá início a essa terceira parte, a gente já tem uma coisa mais aprofundada sobre a Nevada, como estão as coisas, como estão o conseguimento, né? O encontro de armas para poder ser feito o embate. Porque o que é que a gente imagina nessa terceira parte? Que vai ter um grande embate, vai ter uma luta, estilo Segunda Guerra, por exemplo, muito sangue, muita arma. E não é muito bem o que acontece. Então vem aquilo de encontro das pessoas, de algumas pessoas, não gostarem do final desse livro, justamente porque deixou um pouco a desejar. Pra mim foi meio termo, mas eu vou explicar por quê. Então, nessa terceira parte, a gente vai ver que teve algumas pessoas de Zona Franca que na segunda foram designadas para poder ir ao encontro do Random Flag, para poder vigiar, para poder ser meio que um espião, para saber como é que estão as coisas. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente acaba descobrindo que os encarregados do Flag, eles acabam descobrindo 2 de 3, no caso, espiões. Então, esses dois, pelo menos um é o juiz, que ele acaba sendo assassinado. Mas só que o Randall queria que ele fosse vivo, né? Mas só que ele acabou levando um tiro. E a outra é Daina. Essa já em questão, ela ia sobreviver. O Randall ele usou o poder da manipulação, mas só que não deu muito certo. Ele ligou pro seu braço direito, que é o Lloyd, eu sempre confundo o nome dele. E ligou pra Lloyd e pediu pra ele preparar uma moto, colocar gasolina, porque Daina ela ia embora, que é o nome da segunda espiã. E ele não conseguia enxergar o terceiro espião. A gente não sabe por que ele não conseguia. É até ameaçado explicar, mas só que não explica logo de cara. Mas só que ele não consegue ver o terceiro espião. Então Daina sabia quem era e ele perguntou. Ele primeiro falou que ela ia embora, mas só que depois veio a manipulação. Ele falou: olha, você só vai embora se você me falar e me mostrar quem é o terceiro de vocês assistindo aqui. Então ela automaticamente associou, né? Ela deduziu que ele não estava conseguindo ver, mas ela não sabia explicar o porquê, mas ele não sabia quem era. Então ela preferiu acabar tirando sua própria vida, ao invés de contar quem era o terceiro espião. Então o Randall ele fica muito puto, ele fica com muita raiva porque ele teve a chance ali e a chance acabou se esvaindo da sua mão. E tipo assim, isso não acontece somente com a Daina, acontece também com o Glenn, que eu vou falar com vocês já já. Ou melhor, eu vou começar a falar logo. Uma coisa também que me chamou a atenção foi que a mãe Abigail, antes dela falecer, ela estava com algumas pessoas de Zona Franca ao seu redor, dentro do hospital.
e ela falou que de 4 pessoas, que no caso essas 4 pessoas são o Stu, o Larry, o Richard e o Glenn, dos 4, somente um não iria voltar. Então a gente já começou, né, a ter essas, né, começou a trabalhar nossa mente para poder saber quem é que não ia voltar. E quando a gente dá início a essa terceira parte, não é mostrado logo de cara onde é que eles estão, onde é que, né, o que eles estão fazendo, porque a gente fica agoniado. A gente quer saber onde é que eles estão. Mas a gente, né, primeiro só tem informações só sobre zona, sobre Nevada, só sobre Nevada. E depois que a gente vai ter um desfecho, a gente vai ter, né, umas informações acerca de como estão os 4. E quando a gente é apresentado, eles estão, né, viajando e eles vão ter que, né, de uma forma mais sintetizada, eles vão ter que passar por dentro de uma cratera que acabou abrindo, que a gente não sabe porquê. Provavelmente uma barreira acabou deslizando, não sei. E eles vão ter que entrar e escalar para poder sair do outro lado. E nesse meu tempo, o Sto, ele acabou caindo e acabou quebrando sua perna. Então, como ele quebrou sua perna, ele ia ficar impossibilitado de continuar a viagem. Então, se fosse pelo próprio Larry, ele carregaria o Stu até as nevadas sem problema nenhum. Mas só que por votação e por escolha do próprio Stu, ele preferiu ficar ali. Então, os 3 seguiram e o Stu ficou. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, ele estavam os 4 viajando e junto estava Kojak, que é o cachorro do Glenn. Que é um cachorro que a gente. É o único animal, assim, cachorro, da espécie cachorro no caso, que conseguiu sobreviver. Então ele tá viajando junto com os 4, mas só que assim, os 3 dão continuidade e o Kojak ele fica para poder ajudar e cuidar do Stu. Mas só que a gente primeiro acha que não vai dar muito certo, porque né, é um cachorro, mas no final a gente acaba vendo que dá certo, o Stu consegue, o Kojak consegue ajudar o Stu por um tempo. E o que é que acontece? Nesse meio tempo, passaram-se mais ou menos acho que umas 2 semanas dele estar ali com a perna quebrada e não ter sucesso. E tava só com a ajuda de Kojak, com algumas lebres que ele estava, né, caçando e o Ishu estava assando para poder se alimentar, mas só que tipo não tava dando muito certo. Tem uma parte da história que a cratera começou a ceder novamente, ou seja, ou o Ishu tentava subir novamente ou ele ia ser soterrado. Então ele acaba tentando subir, ele subia e acabava escorregando, subia e acabava escorregando e no final o Kojak acabou que conseguiu ajudar ele a subir até a superfície. E nesse meu tempo, o Stu ele ficou ali na estrada. E aí que acontece o final da história. Porque assim, quando a gente lê essa história, essa terceira parte, vê aquilo que eu falei pra vocês no início. A gente acha que vai ter uma coisa meio Segunda Guerra, vai ter muito sangue, arma, tiro, tá? E no final não é muito bem o que acontece, porque quando os 3 eles dão continuidade, no caso o Glenn, o Larry e o Richard, eles dão continuidade na viagem, eles acabam encontrando algumas pessoas do Flag ali na metade da rodovia, né, bloqueando. Então eles são levados, né, eles são levados por vontade própria mesmo pra Nevada, e ele acaba se impressionando como que as pessoas ali são normais. Porque todos de Zona Franca achavam que as pessoas do lado do Flag eram assassinos, eram, sei lá, demônios, eram pessoas assim, extraterrestres, fora do comum. E no final eles acabaram ficando meio que impressionados porque as pessoas ali eram pessoas normais, pessoas comuns que nem eles. Então vem aquilo, né, que é analisado pela nossa própria percepção. As pessoas, a maioria delas, estão ali por medo. Porque lembram lá na primeira parte e no início da segunda que as pessoas elas começam a ter sonhos tanto com Flag quanto com a mãe Abigail. Então, assim, a gente começa a pensar que as pessoas estão ali não porque escolheram estar ali por livre e espontânea vontade, eu diria por livre e espontânea pressão. Mas elas estão ali por medo. Então, você, quando eles chegam lá, ele acaba se impressionando porque as pessoas estão, né, normais, vivendo suas vidas como, né, como se nada tivesse acontecendo. Então, eles são colocados dentro da cela e são celas separadas no caso. O Flag ele vai primeiro falar com o Glenn,
que nessa parte eu fiquei com um pouco de medo, porque eu queria saber muito qual que ia ser a reação do Glenn. E é uma reação assim super sarcástica por parte do Glenn. Porque o Randall chega lá naquela, né, naquela moral toda, mas só que o Glenn meio que cagou pra ele e começou a desdenhar dele, começou a rir, começou a fazer piadas, começou a falar que, né, ele não ia conseguir, que as pessoas estavam indo embora, e realmente as pessoas estavam indo embora do lado dele, estavam fugindo, e enfim. Então, depois de tanta tiração por parte do Glenn, o Randall vai e pede para o Lloyd atirar no Glenn. Então ele acaba morrendo. Então a gente, né, pensa naquela informação que eu falei pra vocês, de que dos três, dos quatro, só três iam voltar, um ia acabar morrendo. Então a gente acha que esse que ia morrer era o Stu, mas não, acabou sendo o Glenn. Mas só que assim, agora vem o final. É, o Richard e o Larry, eles são colocados dentro de uma gaiola. Eles iam ser esquartejados dentro, no meio da cidade, na frente de todo mundo. Então, nessa parte a gente já ficou, eita meu pai, o que, é que vai acontecer aqui? Será que eles vão realmente ser esquartejados? Cadê a mão de Deus que ia surgir aqui no meio, que foi falado pela mãe Abigail, gente? Pelo amor de Deus, cadê? E nesse meio tempo, aparece uma pessoa da própria comunidade do Flag e acaba intervindo. Mas só que assim, essa intervenção eu achei que todas as pessoas que estavam ali ao redor, elas iam se mobilizar e iam ajudar nessa intervenção. No caso, todo mundo ia ficar contra o Flag e não ia deixar que eles quartejassem os dois ali que estavam na jaula. Mas só que o que acaba acontecendo é uma coisa muito de louco, porque o Flag ele acaba matando esse cara assim a sangue frio. Na frente de todo mundo é uma morte assim muito sobrenatural, uma coisa que o cara, ele aponta a mão, o cara começa a pegar fogo e pá, morre. É uma descrição assim mais detalhada, mas só que assim, eu não vou pegar pra ler pra vocês, até porque eu nem lembro qual foi a página que isso aconteceu, mas enfim. E nessa parte aparece o Homem de Lata de Lixo. Sim, era um personagem que também a gente é apresentados no começo da primeira parte, no meio da primeira parte e na segunda parte em diante. Ele aparece com uma bomba atômica. Sim. E tipo assim, é, o Lloyd e o Flag eles ficaram assustados porque como foi que ele conseguiu aquela bomba? Então já havia algum tempo que o Homem de Lata de Lixo ele tinha sumido porque ele estava procurando essa arma, né, procurando, né, essa arma em forma de agradecimento ao Flag. E era uma coisa assim que ele falou na história, que se eu não me engano a frase foi: é a minha vida pela sua. Alguma coisa assim, era mais ou menos isso que ele falou. E o Lloyd, quando vê aquilo, ele acaba tentando convencer o Homem de Lata Lixo a não detonar aquela bomba. Porque se ele detonar, a cidade toda ali de Las Vegas ia para os ares, inclusive o Random Flag. E o Lloyd não consegue e o Homem de Lata Lixo acaba explodindo a, a cidade. Então todo mundo morre. Então nessa parte, enquanto a explosão está acontecendo, a gente vê que está acontecendo uma coisa. Eu achei que era uma coisa sobrenatural, mas só que depois parando para analisar, foi uma coisa assim que foi efeitos da bomba. Então o Randall Flag ele acaba sumindo, fica ali somente só a roupa em pé, porque o material, que no caso seria o Flag, não estava mais ali. E ele some, então todo mundo acaba morrendo, junto inclusive o Larry e o Richard. E o que me deixou um pouco incrédulo e me deixou um pouco triste foi essa questão, porque como a mãe Abigail havia falado, dos quatro, três iam voltar, só um ia ficar, porque Larry e o Richard acabaram morrendo naquela explosão. Mas só que quando eu li aquilo eu falei, não, isso não pode ser o final. Não, isso não pode ser o final porque não tem condições. Deve ter mais alguma coisa, porque ainda faltava acho que umas 50 e poucas páginas para acabar e já tinha acontecido essa explosão em massa. Então eu fiquei na esperança de que acontecesse uma nova, um capítulo que explicasse. Embora vocês aí da tela devem estar pensando, mas se já que explodiu uma bomba atômica, não tem condições de ter uma explicação, porque a própria explosão já é uma explicação, entendeu? Mas só que assim, se vocês lessem, iam concordar comigo se eu acabei de falar do que a mãe Abigail falou. Então,
eu esperei, né, que nem um palhaço, que houvesse um capítulo que explicasse o que aconteceu. Se o Glenn, ou se o Glenn não, se o Larry e o Richard eles iam reaparecer, se Deus daqui do livro ele vai ressuscitá-los, mas não é muito bem o que acontece, porque os capítulos que antecedem esse final é mais sobre o Stu e sobre o Glenn, que foi assim, uma coisa que me emocionou bastante. A gente vê que o Tom ele acaba ajudando na recuperação do Stu. O Stu ele consegue melhorar porque como ele quebrou a perna, ele ficou tipo, acho que umas 2 semanas sem ajuda de ninguém sozinho, ele acabou que pegou pneumonia nos pulmões, se eu não me engano. Então, em sonhos, o Nick Andrews, que era o melhor amigo do Tom enquanto estava vivo, antes do Tom viajar para Nevada, o Tom tinha sonhos com o Nick, e o Nick explicaram, olha, você me explicava o que ele tinha que fazer, explicou também a questão dos remédios que o Stu tinha que tomar, porque senão ele ia morrer. Então, assim, depois que não só depois que ele fica melhor, mas também quando ele está nessa fase de melhoramento, a gente vê essa amizade crescente entre o Stu e o Tony. É uma coisa assim de emocional, uma coisa que arrepia. Eu me emocionei, não cheguei assim a chorar, mas eu acabei me arrepiando e o olho acabou lixando de lágrimas em algumas partes, principalmente a cena do Natal. Assim, eu não vou falar porque já falei muitos spoilers, já contei praticamente o final do livro. Mas assim, é uma coisa que emociona, uma coisa que você vê que, pronto, quando você vê, é apresentado o Tom nas primeiras páginas da segunda parte, a gente não dá nada pra ele, é um personagem que a gente também meio que caga. Tanto ele quanto o Homem de Lata de Lixo. E esses dois personagens são, assim, importantes pro final do livro, principalmente o Homem de Lata de Lixo. Então a gente vai vendo essa amizade crescente entre o Stu e o Tom. E, assim, eu não tenho muito a declarar acerca da mais do que eu já falei sobre eles dois. Então depois disso eles vão em viagem em volta a Boulder, se eu não me engano, acho que é assim que se pronuncia a cidade em que eles estavam residentes. Então eles acabam tendo né, fazendo essa viagem de volta. A gente vai ver como é que vai ser o processo dessa viagem. Vai ter esse negócio do Natal que eu falei pra vocês, que vai ser uma coisa emocionante de arrepiar. A gente vê eles chegando em Zona Franca, o reencontro de Stu com o Franny. E assim, foi um final ok, porém, pra me deixar a desejar justamente por conta da explosão, porque eu achei que seria uma coisa totalmente maior esse final. Porque você olhar para o livro e ver que ele tem quase 1.400 páginas, quase 1.300, você pensa que vai ser uma coisa meio Segunda Guerra Mundial, um embate final. E uma coisa que não é. É uma coisa rápida que acontece, um livro com umas quase 1.190 páginas para poder explicar isso que aconteceu. E no final, ser um final tipo, ok. Então assim, eu gostei. Eu dei 4 estrelas e meia pra essa história justamente por conta do final que pra mim deixou a desejar. Então, até o próprio Stephen King, ele não gostou muito dessa história. Não gostou não da história em si, mas não do final. Porque como eu falei pra vocês, quando o Stu ele tem um reencontro com a Franny ela quer voltar pro Maine. Porque pra quem não lembra, foi na onde começou toda a epidemia, onde começou as infecções, onde começou, enfim, tudo. Ela queria voltar pro Maine. Então, o livro acaba que não é explicado, não é mostrado eles voltando pro Maine, no Texas. Não é explicado nada. Então, quando a gente chega na última parte do livro, que é o círculo se fecha, a gente vê que tem uma nova colonização e é apresentado o nome de outro homem escuro, que eu não me lembro muito bem agora, mas eu vou colocar aqui na edição na tela, vocês devem já estar vendo. E provavelmente vai recomeçar uma nova história acerca do vírus, porque uma coisa que o Flag ele comenta aqui na história é que se ele não conseguir, não vai adiantar, porque no futuro próximo vai acontecer novamente. Então, daqui a 10 anos aquilo ia acontecer novamente, né? Provavelmente um vírus novo, um homem escuro novo. Então, é o que acontece aqui na história, né? Tipo, nas últimas páginas do livro. Então, assim, ao meu ver, se tivesse um livro 2, tivesse uma continuação, né,
tanto do quanto da Franny, do Tom, das pessoas que ficaram em Zona Franca, tivesse uma continuação desse novo Homem Escuro, desse novo processo é, de Homem Escuro, desse novo vírus, acho que seria legal. Mas só que assim, obviamente que não fosse no tamanho desse livro, né? Porque se for pra fazer um segundo livro do mesmo tamanho que esse, pra chegar no final, e o final não for um final assim daqueles que for um final de arrepiar, um final buceta, um final cool, não dá. Então, né? Então assim, gente, o vídeo já tem 19 minutos. Eu praticamente falei muito spoiler, falei o livro todo. Provavelmente eu tô esquecendo de algumas coisas, de comentar alguma coisa. Mas pra mim, eu acho que eu já comentei as partes importantes da história. Mas assim, acho que não vai nem ter como pular, porque do início da resenha até o presente momento que eu estou falando com vocês, é só spoiler. Então não tem nem como vocês quererem pular. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo resenha. Eu espero que vocês tenham acompanhado a minha trajetória fazendo a leitura desse livro. Se vocês não acompanharam, eu vou deixar aqui no box de descrição o link com o primeiro vlog, o link com a segunda resenha e agora esse, e vou deixar também um unboxing que eu fiz recentemente do meu Kindle e da minha ring light que eu estou gravando pra vocês agora, inclusive. E no mais, já se inscreve e já deixa sua curtida. E já comenta pra mim o que é que vocês acharam dessa terceira parte. Sem mais delongas, eu me despeço de vocês agora. Tchau. Socorro.